Então, gente, nós vamos ter a nossa primeira aula. Eu pensei em separar em no mínimo 2 ou 3 aulas, porque é muita coisa para a gente conversar. E eu acho que é muito chato a gente falar de uma vez só, é muita informação para processar. Então, vamos com calma. Vamos trabalhar primeiro com o inicial, né? Vamos colocar a base e depois a gente vai construindo em cima da base. Então, a primeira aula que a gente vai ter agora vai ser uma aula sobre, né, a Idade Média no geral. Eu vou falar um pouquinho das cruzadas. A gente não vai se aprofundar muito, não, porque na próxima aula a gente vai ter mais tempo, né, para se aprofundar em alguns tópicos específicos. Então, aqui é a nossa primeira aula. Tá? Esse brasãozinho aqui é o nosso brasão da guilda. Cavaleiros de Ultramar. Vamos lá. Então tá, eu dividi a princípio em 5 partes a aula de hoje, mas eu vou falar só até a quarta, tá? Vou deixar para falar de criacionismo histórico na próxima aula, que daí fica mais fácil a gente entender algumas coisas. Então, a primeira parte a gente vai falar sobre o que é a Idade Média. Quem estava na aula da Feira Medieval que teve em julho, vai perceber que a gente vai retomar alguns pontos aqui, né? Só que eu modifiquei algumas coisinhas, então vamos focar mais no que é importante. Mas para quem não acompanhou essa aula, é tudo novidade. Então, vamos à primeira parte, a introdução da Idade Média. Né? Então, a gente tem que entender o que estava acontecendo antes da Idade Média, depois a gente fala da Antiguidade, queda de Roma, Bizâncio, porque é extremamente importante a gente entender o que são os bizantinos, porque sem esses caras não ia ter as cruzadas, beleza? E as tribos germânicas, porque são eles que são os antepassados dos reinos cristãos, que a gente vai ver participando das cruzadas. Então, a identidade desses caras já começa lá com os germânicos. Só que não são os germânicos lá do filme de Roma, lá, né, do Gladiador, que é uns caras lá meio neolíticos, assim, não, é bem diferente. A segunda parte a gente vai falar sobre a Idade Média, né, a gente vai entender o que são os reinos cristãos, eles se inspiram muito no que são os merovingios, né, os carolíngios, são provavelmente nomes familiares para vocês, acho que a gente vê isso no ensino médio, no Fundamental 2, não lembro muito bem. E a gente vai entender o que são esses estados cristãos, né, porque eles não são muito estáveis. Entende-se o que é o reino inglês, entende-se o que é o reino francês, mas eles mudam muito politicamente. Então é importante entender o que eles são culturalmente. E a terceira parte a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média, o que é o feudalismo, porque o feudalismo vai também acontecer nas cruzadas, né, principalmente na época das cruzadas, e o que faz a galera se unir para ir para as cruzadas, que é a ideia de civilização do Ocidente medieval, porque antes dessa ideia surgir, a galera era meio dispersa. Quarta parte, né, o que foram as cruzadas. Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não sei se o Cássio está escrevendo alguma coisa, deixa eu abrir o... Eu não vou conseguir abrir aqui uma outra telinha. Ah, é possível. Estou com 2 PC aqui, dá para ver se estão digitando alguma coisa aqui. Deixa eu confirmar que somente vir. Beleza. Então tá, já que ninguém se manifestou, vamos. Deu um eco aqui. Vamos lá. Primeira parte, introdução à Idade Média. Gente, Idade Média, ela é um termo muito batido hoje em dia, né? A gente tem que entender que a Idade Média não foi a Idade das Trevas. A Idade das Trevas é um mito, porque quem criou a Idade das Trevas foram os renascentistas, né? Que é uma geração que veio depois da Idade Média, e ela achava que o passado dela era um negócio totalmente bruto, inculto, fanático em Deus, né? Porque a arte renascentista ela volta mais ao ser humano, né? Do que a arte sacra em si. Mas enfim, os caras cagam muito em cima da Idade Média e criam essa ideia da Idade das Trevas, que é um mito muito antigo que chegou até hoje, até os dias de hoje, né? Muita gente repete isso daí, e isso é um equívoco. Nunca existiu Idade das Trevas, tá? Existe muita cultura na Idade Média. Mas a maneira como a gente se relaciona na Idade Média, ela muda ao longo dos tempos. Por exemplo, se os caras do Renascimento vão estar falando muito mal da Idade Média, os caras do século XIX vão estar falando muito bem, mas também vão estar mentindo. Porque no movimento do romantismo, os caras pensam assim, agora que nós temos um Estado forte aqui, nacionalista, né, e depois da Guerras Napoleônicas, né, eles pensam assim, ó, a gente precisa ter uma história foda. A história foda tem que ter um ancestral foda. Então, os caras vão lá para a Idade Média e criam um ancestral, né, muito mitificado, por exemplo, e que vai surgir para os noruegueses o viking de chifre, que é um bárbaro nobre, mais poderoso, etc, etc. Né? Então aí vai começar muitos estereótipos também, né, que são errados. A Idade Média romântica.
Então, como a gente vai para a Idade Média, muda com os tempos, né? Provavelmente, daqui a uns 100 anos, a gente vai estar olhando de maneira diferente. Mas hoje é um jeito bem específico. Ó, isso aqui jamais pode ser entendido como Idade Média. É uma arte muito bonita, muito bacana. As casas têm realmente uma cultura, né, germânica. A igreja tem uma arquitetura até um pouquinho quase gótica. Mas essa ideia de que era um lugar escuro, cheio de doença, ignorância, não existia. Não era bem assim. Muito pelo contrário, a Idade Média era um período colorido, era um período que tinha bastante apego à cultura, muita cultura popular vai surgir aí, inclusive o Carnaval vai ser um festival muito impulsionado nessa época, tá? É claro que essa imagem aqui é de um museu que faz recreacionismo histórico lá na Noruega, não, perdão, na Dinamarca, e retrata um período do finalzinho do século XIV. Então, tem que estar um pouquinho mais limpo para chegar, né? Mas, mesmo assim, você pode ver aqui que, pela metodologia que eles fazem, né? Porque eles fazem recreacionismo histórico, isso tem metodologia, dá para ver como realmente o cotidiano medieval não é nada disso, aquela porquice que todo mundo vive falando que é, né? Ou como, né, um dos nossos amigos, o Logan, gosta muito de reproduzir, né? Que leva para tudo que é lá. Não é não. Vamos avançar. Então, a Idade Média é um marco que conta a história da Europa. Tá? A Idade Média não existiu, por exemplo, no Japão. Não existiu no Japão, porque ela é uma história europeia. Ah, mas Lucas, veja bem, tem a galera do Oriente Médio nessa época, aí, inclusive nos cruzados, a gente já está falando deles. Sim, a gente pode colocar esses povos que tiveram um contato com os povos europeus, né, dentro desse recorte da Idade Média. Mas só faz sentido a partir do momento que a gente olha como a Europa nessa relação central. Fora disso, é completamente errado você falar, por exemplo, né, uma história da China medieval a partir só da China. Agora, se tiver uma relação com outros povos, daí já é outra história, principalmente povos europeus, né? Então, o que foi a Idade Média? São mais de 1000 anos de história, de resumir eles em uma imagem, um pouco, é muita gente, é muita cultura e muita transformação. A Idade Média não é uma coisa congelada, que tem espada e escudo. Pronto, fechou o pacote. Inclusive, vocês viram que a Netflix anunciou Cavaleiros do Zodíaco como uma atração da Idade Média? Eu não sei como que eles fizeram essa junção dos pontos, né? Mas tudo bem. Armadura, cavaleiro, então tudo é medieval. E para entender a Idade Média, a gente tem que voltar um pouquinho à antiguidade. Para vocês estar tranquilo, o que é antiguidade? Alô? Peraí, que mensagem aqui. Beleza. A antiguidade ela foi dos anos 4000 a.C. até os anos 476 depois de Cristo. Muita coisa aconteceu aí, mas não vamos falar sobre isso. O que importa é que existia um certo império romano, né, que é famoso por anexar terras de povos que não faziam parte da cultura romana, mas mesmo assim adotaram a cultura romana em alguns segmentos, como as tribos germânicas, os famosos celtas, né, enfim. Essa galera participava do Império Romano, principalmente como soldados, como auxiliares. A gente está falando disso porque é muito importante, porque quando esses caras começam a se misturar, começa a surgir não é nessa época, um pouquinho depois, mas quase um proto-feudalismo, como que a cultura germânica mistura com a cultura romana. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse mapa aqui, deixa eu ver se vai carregar aqui, acho que não carregou. Esse mapa aqui, para você ter uma ideia, é o tamanho que era o Império Romano. Tá? Isso aqui é o século I, gente. Era muito grande. Tá? Os caras chegaram na parte da África, os caras já estavam lá no Oriente Médio, os caras conquistaram boa parte da Gália, que é hoje, onde hoje é a França, né? A Península Ibérica, vocês podem ver, está completamente dominada pelos romanos. Vai ter muito conflito aqui na Germânia, né? Os romanos tratam bastante com as tribos germânicas aqui nessa região, tá? A princípio, boa parte aqui já é dominada pelos romanos. Vamos avançar. Só para você ter alguma ideia do que seriam algumas tribos germânicas, não vamos falar muito dos celtas hoje. Os germânicos, ó, nomes que talvez você já tenham ouvido falar. Alamanos, anglo-saxões, batatos, cálculos, danos, francos, frisios, godos, jutos, lombardos, godos, russos, saxões, suecos, teutões, vândalos, visigodos. Só retomando alguns.
Né? Saxões são praticamente ancestrais dos alemães. Ah, mas o que é o anglo-saxão? O anglo-saxão é o saxão que foi morar nas Ilhas Britânicas, né? Que é, daí, no caso, o passado dos ingleses. Os russos, até o passado dos eslavos, né? Quais são os germânicos que foram para a Península Ibérica, principalmente os visigodos? Os bárbaros eram um estereótipo romano que foi criado para dizer que todo germânico que estava invadindo eles era um bárbaro, né? Você sabe que é esse estereótipo, né? Inclusive, a gente fez uma aula com o pessoal do Xamarimpa, foi bem interessante tudo isso, né? Que seria o bárbaro. Praticamente um Conan, né? O cara que é com mais especialização, sabe ler, o cara que está lá pilhando, saqueando, etc, etc. Então, esse é um estereótipo que os romanos inventaram para designar quem eram os germânicos. Os germanos, eles eram semi-nômades, né? A base social deles era o clã, eles viviam em clã, e eles dependiam da terra, né? Era terra comunal, dependiam muito da agricultura e da pecuária. Preste bem atenção nesse ponto. Suas tribos eram organizadas em comitatos, ou seja, eram lideranças onde tinha um cara mais velho, né? Normalmente era um guerreiro experiente, e ele comandava eles. É o chefe guerreiro, o War Chief aqui. Esse comitatus é praticamente uma metade do que é o feudalismo. Aqui é uma imagem para ilustrar. Os romanos são uma porrada com os servos. Reparem, os bárbaros, né? Eles têm uma roupa bem diferente do que a gente imagina, né? Que os filmes mostram aquela roupa de pele de animal, não sei o que, não sei o que. Depende muito da cultura em si, né? Mas não é tão estereotipado assim. No caso aqui, os suevos estão sem camisa, né? Os suevos, eles eram bastante comuns, se não me engano, no norte de Portugal. Ali na Península Ibérica, se não me engano. É o seguinte, agora vamos chegar no berço de um ponto que vai voltar muito às cruzadas. Tá? Aqui, durante o Império de Contínuo, né, o Império Romano, que ele governou entre 306 a 337, o cristianismo está se fortalecendo enquanto religião, mas nessa época ela ainda não é religião oficial do Império Romano. Vale lembrar que antigamente o cristianismo era perseguido pelos romanos, né? Eles eram todos pagãos. Mas enfim, o cristianismo só vira religião oficial do Império Romano no Império de Teodósio, que é 379 a 395. Só que, voltando lá para a época do Constantino, em 330, né, em virtude de vários problemas, o Constantino ele muda a capital do Império Romano para Bizâncio. Onde é que fica Bizâncio? Bizâncio é lá onde é Constantinopla, hoje em dia. Só que é pertinho da Grécia, fazendo fronteira. Né? Na verdade, hoje é a Turquia. Né? Essa cidade era uma cidade grega antigamente, que se chamou Bizâncio por causa de um lá que era Bizano, uma coisa assim. Mas, enfim, quando o cara chega lá, a galera curte tanto ele que muda o nome da cidade para Constantinopla, depois que o Constantino morre. Isso foi tão foda porque é o seguinte, né, meio que ficou como se fossem duas capitais de Roma. E isso, nossa, deu uma treta fodida entre os romanos ali do Oriente e os romanos ali do Ocidente, os romanos de Roma. Isso foi uma divisão cultural que mais para frente vai fazer o grande cisma em 1054, né? Que é quando o patriarca da igreja, a igreja católica ortodoxa vai, né? Como eu posso dizer assim, vai dizer que a igreja, o Papa lá de Roma ele não é uma figura representante do cristianismo, né? Vai excomungar o cara da mesma forma que o Papa lá de Roma vai excomungar o patriarca de Constantinopla, né? Mas enfim, é aqui que surge essa cisão entre um cristianismo, né, oriental e um cristianismo ocidental. Por que é importante isso? Quando as cruzadas vão começar, é porque praticamente o cristianismo do Oriente está sendo atacado pelos muçulmanos. Isso vai forçar os caras do Ocidente a irem ajudar os cristãos do Oriente. Mas não é isso que acontece em prática, né? Na quarta cruzada, os caras, ao invés de atacar os muçulmanos, vão saquear Constantinopla. Mas isso é tópico para outra hora. Isso aqui é a estátua do Constantino, está lá na Catedral de York. E durante as invasões germânicas, o Oriente ele não sofreu tanto quanto o Ocidente sofreu, né? Porque quando Roma caiu, porque os caras estavam invadindo lá o Império Romano,
E era um império que estava muito fraco economicamente, por quê? Porque os caras dependiam muito da escravidão, né? E ele não estava mais expandindo, não tinha como fazer mais escravo. Então a mão de obra enfraqueceu muito, não tinha muito dinheiro, os germânicos já estavam invadindo bastante as fronteiras do império, né? Inclusive estavam fugindo de outras tribos mais à norte, mas isso não vem ao caso. E acontece o seguinte, né? Roma cai, mas a Roma do Oriente não cai com os bizantinos. Por quê? Porque os bizantinos do Oriente eles tinham bastante dinheiro para comprar mercenários e para que esse tipo de pepino acontecesse com eles, né? Ó, essa aqui é uma imagem só para ilustrar mais ou menos como é que é os bizantinos no século IV, quando Roma já cai. Reparem que eles ainda são culturalmente muito parecidos com os gregos ainda. Ainda. Depois, nossa, muda bastante. Ah, como eu queria que o Tony estivesse aqui nessa aula. Que ele vai fazer um personagem bizantino. Aqui são nobres, né? Novamente, reparem como, né, tem um ar muito grego ainda. Hoje em dia não tem quase nada de grego lá na Turquia. O Império Romano ele caiu em 476, quando o Odoacro saqueia Roma. Né? O Odoacro também era um rei germano, e ele se transforma no primeiro rei da Itália. Ele governa de 476 a 493. Engraçado, o cara ele se tornou rei, mas mesmo assim ele jurava fidelidade ao imperador que estava lá em Bizâncio, o imperador romano de Bizâncio. Por quê? O imperador do Ocidente, Júlio Neves. Depois que ele morre, ele jura a fidelidade ao imperador de Constantinopla, lá do Oriente. Por quê? Porque na cabeça dos germanos, a lei romana era muito importante. Muito importante ao ponto de que, mesmo depois da queda de Roma, os caras vão tentar criar novos reinos e vão tentar se aproximar muito da administração romana. Não vão conseguir, mas vão tentar. E é por isso também, principalmente porque a linguagem latina permanece viva, entre aspas, né, viva só nas escrituras e nos ritos católicos, ao longo da Idade Média, porque os caras gostam muito do latim. As línguas germanas, elas não são escritas, isso é curioso. A galera não escreve, eles escrevem a língua latim. E é o seguinte, como é que os caras se organizavam nisso, né, nesse contexto, após a queda de Roma? Tinha o colonato, tá? Que era assim, ele era um grande proprietário que arrendava uma parte da sua terra ao arrendatário, que pagava em troca de sua produção. Aí a produção dava sustento ao proprietário. Isso aqui parece muito o que é o feudalismo, mas aqui não é o feudalismo ainda. O feudalismo vai acontecer quando se juntam o comitatus e o colonato. E nós temos uma sociedade muito mais rural agora. Né? A galera sai da cidade e vai para o campo, nesses colonatos, que são proto-feudos. E aí que começa mais ou menos o embrião da Idade Média, que são sociedades mais longe uma da outra. A galera para de fazer grandes construções, eles reaproveitam muito o material dos templos antigos, né, os templos pagãos. Você vai ver que parece que some o conhecimento do cimento nessa época, não é que sumiu, é que os caras não faziam mais. Tudo era construção de madeira, usavam pedras, ou quando precisavam de uma coisa, demoliam templos antigos. Aqui, para você ter uma ideia, olha como é que estava o mapa na queda de Roma. Né? Já surgem muitos reinos, tá? Aqui, ó, o reino de Odoacro, aqui, ó, no sul da Europa. Ó, os visigodos. Os visigodos já estavam quase conquistando aqui a Península Ibérica inteira, né? Eles foram meio que se mixando com os romanos que já estavam aqui. Os suevos lá no norte da Península Ibérica. Os anglo-saxões aqui já estão colonizando uma parte da Grã-Bretanha, sendo na porrada com os celtas que estão aqui. Né? Enfim, aqui, esse aqui é o que sobrou do Império Romano, Império Romano do Oriente, que vai continuar a existir, tá? Só que com o tempo vai diminuindo, até ficar isso aqui. Mas vamos avançar. Até aqui tudo tranquilo? Agora que eu vi que o Leandro chegou. Então tá, vamos avançar. Aí, ao longo do século VI, vários reinos romanos germânicos são formados no Ocidente. Como mostrei para vocês no mapa, os caras começam a criar novos reinos. Só que eles tentam copiar como eram as estruturas romanas do governo, mas não dá muito certo. E a maioria desses reinos não duram muito tempo, porque acontece o seguinte, os reinos, eles não são uma propriedade, vamos dizer assim, espiritual, como era o Império de Roma. Né? É uma propriedade pessoal. Quem tinha quem era o dono do reino era o rei. Acontecia o seguinte, o cara morria, ele passava
as terras para os seus herdeiros. E seus herdeiros, eles não queriam fazer um reino juntos, eles queriam fazer o reino deles. Aí sai uma porrada, e várias vezes, né, é dividido os reinos. Então, aqui, gente, é uma loucura o mapa político da Europa. Tá? Muda muita coisa, é bem confuso. Mas o que importa é que vai surgir em breve umas dinastias aí que vão assegurar, né, o embrião dos futuros reinos, principalmente da França. Só que já fala daqui a pouquinho disso aí. Ó, quais foram as tribos germânicas que plantaram a semente dos futuros reinos da Idade Média, tá? A Gália é conquistada pelos francos. Os francos também eram uma tribo germânica. E eles são os antepassados dos franceses. Né? A Inglaterra é conquistada pelos anglo-saxões, antepassados dos ingleses. A Península Itálica, pelos lombardos, né, antepassados italianos. Não é à toa que muita gente hoje em dia, né, que descende de italiano tem o sobrenome de lombardo, né, provavelmente tem alguma coisa a ver com isso. A Península Ibérica ela foi ocupada por visigodos, né, que era uma tribo germânica, e eles meio que não é que eles expulsaram os romanos de lá, né? Eles se mixaram com os romanos e ficaram dominando a Península Ibérica entre 418 até 711. O que aconteceu de 711 em diante? Né? A Península Ibérica vai ser tomada pelos muçulmanos, que vêm do norte da África, que só vão ser expulsos mais para frente com a Reconquista. Mas a gente não vai falar da Reconquista hoje. Então, alguns pontos finais sobre esse capítulo. É importante lembrar que os povos germânicos não se identificavam, né, entre eles, mesmo eles tendo uma língua comum, né, uma origem linguística comum, tá? O suevo, o saxão, o visigodo, eles não vão parar e falar assim, opa, chega mais que vocês são germânicos. Não vão falar isso, tá? Os caras não vão se entender. Essa é uma designação que a gente dá hoje em dia para tratar eles. Naquela época, os romanos eram tudo barco. Mas entre eles, cada um era uma espécie de um franco vivendo às margens do Rio Reno, ele jamais vai entender o que um godo está falando. Mesmo lá antigamente, lá nos antepassados deles, os caras falavam uma língua comum. Hoje, naquela época, né, eles não se entendiam. Só que assim, nessa época também tinha muita migração. Né, e isso meio que misturava a identidade tribal. Né. Muitos guerreiros, muito bando de guerreiros era misto, por exemplo. É muito comum tribos de visigodos sendo compostas, né, por godos, romanos, hunos, álamos aqui, gente, vindo lá do Oriente, sármatas e etc. É que é o seguinte, gente, os romanos misturavam todo mundo, tá? Para servir seus exércitos. E isso meio que criou uma cultura, perdão pelo anacronismo, mas isso meio que criou uma cultura globalizada entre essa galera. Então era meio misturado. Não existia essa ideia de tribo pura. Né? Os clãs de guerreiros sempre tinham um ou outro ali misturado. Até os futuros merovingios, eles eram compostos de francos, flamanos, romanos e burgúndios. Vou mostrar aqui, ó. Duas imagenzinhas, tá? Só para mostrar para vocês como é curioso o negócio aqui. Nós temos aqui à esquerda um visigodo, tá? Isso aqui é os germanos que estavam invadindo onde hoje é Espanha, Portugal, tá? Então, isso aqui é um dos antepassados dos portugueses, dos espanhóis. Reparem como ele parece um viking, né? É muito parecido com um viking. Olha, esse elmo ele tem uma herança romana, que na verdade os romanos se inspiraram nos elmos celtas. Então existe um intercâmbio cultural aqui que vai criando uma identidade já mais específica dos grupos. Olha aqui aquele escudo, né, de bossa, eu esqueci o nome dessa empunhadura aqui, que é parecido com o escudo viking, né? A espada também é meio curta, lembra uma espada romana, cuja espada do viking vai crescendo, né, conforme o tempo, mais para frente vai se tornar espadas cruzados. Então aqui nós temos, né, um visigodo. Aqui ao lado nós temos um franco. Aqui o cara já é, né, o antepassado francês. Ele é muito parecido com o visigodo, em algumas estruturas. O elmo também é muito parecido. A porta de malha já existia nessa época, já existia antes da Idade Média, na verdade. Né? O escudo também tem uma lógica bem parecida, apesar do formato ser um pouquinho diferente.
as calças também, né? Você vê que é uma coisa bem próxima da outra, não é uma coisa tão diferente assim, né? Muda bastante o idioma.